Já aconteceu de você pensar em alguém logo após você receber alguma mensagem? Ou quando você viu números iguais e por pura sorte alguma coincidência muito estranha aconteceu? Saudações, viajantes da alma. Eu sou o Guardião Sem Nome e estou aqui para guiá-los na jornada da espiritualidade e despertar da sua consciência. E se eu te dissesse que essas situações não são simplesmente acasos? Esses são alguns exemplos da sincronicidade. Termo esse que foi criado pelo psicólogo Carl Jung para descrever fenômenos de coincidências significativas. Ele foi o primeiro intelectual e pensador a se aventurar sobre o tema da sincronicidade lá no século XX. Ele investigou essa fronteira muito ambígua que existe entre o acaso e o que é significado, implicando que no universo existe uma ordem fundamental totalmente escondida dos nossos olhos. Jung afirmou que a nossa psique interna e o ambiente externo estão interligados de maneiras que ultrapassam a causa e efeito comum. Sua investigação abriu portas para um universo onde a coincidência se torna pistas para algo maior. Ele nos convida a olhar além do que está na superfície para ver as conexões mais profundas que estão emaranhadas em nossas vidas. Se aprofundando um pouco mais sobre os pensamentos do autor, Jung diz que não identificou a sincronicidade como simplesmente coincidências simples, mas sim como eventos profundamente conectados, relacionados de forma significativa, mas sem qualquer ligação causal direta. Suas ideias desafiam a narrativa científica convencional de causa e efeito linear, por apresentar um reino completamente alternativo de entendimento, onde o tecido da realidade une eventos através de uma teia oculta e misteriosa. O autor articulou ainda a sincronicidade como um princípio de conexão causal, uma força fundamental no universo tão real e impactante quanto a causalidade, mas operando em um plano além dos nossos entendimentos ordinários. Ele descreveu esses eventos sincronísticos como mais do que meras coincidências aleatórias, mas como momentos em que acontecimentos externos refletem nossos estados internos, pensamentos ou processos inconscientes. Esse conceito apresenta uma divisão radical da visão tradicional da causalidade, sugerindo um mundo mais rico em conexões e significados ocultos que superam a superfície observável dos eventos. No seu longo trabalho, Jung não se restringiu às divulgações teóricas. Ele documentou meticulosamente inúmeras instâncias dessas conexões, retirando de uma variedade diversificada de campos. Ele examinou a astrologia entre diversas formas de adivinhação, bem como sonhos e fenômenos psíquicos, reunindo evidências para apoiar sua ideia revolucionária. Em sua abordagem meticulosa, ele revelou um universo onde a psique interna e o mundo externo não são separados e isolados, mas são, em vez disso, interconectados de forma profunda, ressoando juntos em uma sinfonia de significado. O conceito de sincronicidade de Jung nos convida, portanto, a perceber o mundo sob uma nova luz. Isso nos encoraja a olhar além das conexões físicas tangíveis e considerar os elos simbólicos mais sutis que ligam nossas experiências internas ao mundo exterior. E ao fazer isso, nos abrigamos por uma compreensão mais rica e interconectada da realidade, onde cada coincidência carrega consigo uma mensagem, um marco em nossa jornada pela vida, nos guiando para conhecimentos e entendimentos mais profundos. Nos adentrando em nossa jornada através das ideias de Carl Jung, nos deparamos com dois conceitos fascinantes que realmente nos fazem refletir: a relatividade psíquica e os arquétipos. Em relação à relatividade psíquica, o autor está tentando dizer que é bastante impactante. Ele sugere que, como vemos o mundo, coisas como o tempo e o espaço não são as mesmas para todos. Na verdade, bastante pessoal, altamente influenciada pela nossa mente inconsciente. Pense nisso como usar óculos com lentes que estão com suas próprias experiências e sentimentos. Essa ideia nos diz que a realidade enxergada de cada pessoa é como uma história única escrita pelo seu próprio mundo interior. Agora falando sobre os arquétipos, eles são como personagens e histórias comuns que todos nós conhecemos profundamente, sem nunca sermos ensinados. Eles estão enterrados no que o Jung chama de nosso inconsciente coletivo, uma espécie de banco de memória compartilhada de experiências humanas. Quando a sincronicidade acontece, muitas vezes traz esses arquétipos à tona. É como se o universo estivesse usando uma linguagem universal que todos nós entendemos em algum nível. Imagine como exemplo que você continua imaginando, se deparando com situações que lembram de um estudioso professor muito velho. Isso pode ser um arquétipo de Jung se manifestando em sua vida, talvez insinuando que é hora de aprender ou buscar orientação. Ou se você está enfrentando muitas mudanças e continua notando símbolos de transformação, como borboletas, isso pode significar o arquétipo de transformação sugerindo que é um momento de crescimento pessoal. Em termos mais simples, o que ele realmente está tentando te dizer é que momentos de sincronicidade não são apenas aleatórios. Eles são uma forma da nossa própria essência mais profunda se conectar com essas histórias e símbolos universais, nos ajudando a entender melhor a nós mesmos e a nossa jornada. É como ter uma conversa com uma parte mais profunda de nós mesmos, usando uma linguagem que existe desde o início da humanidade.
Se você gostou do nosso conteúdo e te trouxe algumas reflexões profundas, convidamos que expressem seu apoio curtindo o vídeo e compartilhando suas histórias nos comentários. Outro aspecto fascinante da sincronicidade é o termo de nome parapsicologia. Ela lida com as coisas que geralmente são consideradas fora do âmbito da ciência padrão. Coisas como telepatia, onde as pessoas se comunicam mente a mente, ou evidência, que é como obter um pequeno vislumbre do futuro. Carl Jung estava realmente interessado em como essas experiências extraordinárias se encaixam no quebra-cabeça da sincronicidade. Ele as viu como exemplos perfeitos do que ele chamou de princípios de conexão causal. Esse princípio é a ideia de que existe um tipo de conexão entre os eventos que não segue as regras usuais de causa e efeito. Em vez disso, essas conexões são baseadas em significado. Por exemplo, pense em uma vez onde você pensou aleatoriamente em alguém que não via há anos e de repente você se esbarra neles. Todos aqueles momentos em que você tem um sonho sobre algo, então essa parte do sonho se desenrola na vida real. Jung acreditava que essas experiências, que parecem desafiar uma explicação lógica, na verdade, nos mostram o quão profundamente interconectado com o nosso mundo interior está com o mundo ao nosso redor. Ele sugere que essas instâncias de telepatia ou precognição não são apenas peculiaridades ou coincidências. Em vez disso, são sinais de uma ordem mais profunda no universo, onde nossos pensamentos, sentimentos ou até mesmo sonhos podem se alinhar com eventos externos de maneiras significantes. Como se houvesse uma rede invisível conectando os pontos das nossas experiências, mas em vez dessas conexões serem físicas ou visíveis, elas são tecidas com fios de significado e importância. Nosso autor não apenas teorizou sobre essas conexões, mas também colocou a mão na massa e mergulhou em pesquisas do mundo real. Jung não estava satisfeito em manter a sincronicidade como uma ideia puramente mística. Ele queria dar uma base sólida em pesquisa empírica, misturando o místico com o científico. Jung mergulhou profundamente em dados astrológicos, analisando como as posições planetárias no momento de eventos humanos significativos poderiam potencialmente revelar padrões sincronísticos. Ele não estava apenas olhando para a astrologia como uma forma de previsão, mas como uma maneira de entender as coincidências significativas em nossas vidas. Por exemplo, ele estudou os mapas de nascimento de casais casados, explorando se havia alguma conexão astrológica que pudesse explicar o porquê de estarem juntos. Mas sua abordagem empírica não se limitou à astrologia. Ele também coletou e analisou meticulosamente numerosos casos de eventos sincronísticos, e observou instâncias em que os pensamentos internos ou sonhos das pessoas pareciam se conectar de forma estranha com eventos externos. Ao fazer isso, Jung estava construindo uma ponte entre o mundo místico do inexplicável e o mundo lógico da pesquisa científica. O que é realmente fascinante sobre Jung é como ele tentou conciliar essas experiências místicas com os dados concretos. Ele não estava satisfeito em apenas dizer que isso foi um mistério e está além da compreensão humana. Em vez disso, ele buscou encontrar padrões para trazer uma sensação de ordem e entendimento a esses fenômenos. Essa abordagem acrescentou uma camada de credibilidade ao estudo da sincronicidade. Ele não era apenas um sonhador, ele também era um cientista. Então, quando falamos sobre o trabalho de Jung e sobre a sincronicidade, estamos falando de um esforço inovador para unir os dois mundos que muitas vezes parecem estar em desacordo, o místico e o científico. Ele nos mostrou que apenas porque algo é misterioso não significa que não possa ser estudado, compreendido e também apreciado no contexto do nosso mundo cotidiano. Depois de mergulhar nas profundezas da sincronicidade e na abordagem empírica de Jung, vamos ter que falar sobre como podemos nos envolver praticamente com a sincronicidade em nossa vida cotidiana. Não se trata apenas de entender o conceito, mas também de aplicá-lo, torná-lo parte da nossa experiência diária também. Em primeiro lugar, desenvolver uma sensibilidade consciente é fundamental. Isso significa sintonizar os pequenos detalhes aparentemente insignificantes da sua vida cotidiana, sobre prestar atenção a momentos onde você diz isso aqui parece muito coincidência para ser verdade, que podem ser facilmente ignorados. Por exemplo, se um certo tema continua surgindo em suas conversas, ou se você perceber símbolos ou padrões recorrentes ao seu redor, não os ignore. Esses podem ser eventos sincronísticos tentando chamar a sua atenção. É como se tornar um detetive em sua própria vida, procurando pistas que revelam um padrão ou uma mensagem mais profunda. O registro em um diário é uma outra ferramenta poderosa nessa jornada. Manter um diário semanal onde você nota essas coincidências estranhas, ou também certos padrões, pode ser incrivelmente revelador. Com o tempo, você pode começar a ver conexões que não eram tão óbvias. Essa prática não é apenas sobre registrar os eventos, mas também sobre refletir com eles, tentando decifrar os significados pessoais que eles podem ter. Pense em seu diário como um mapa que traça o terreno da sua vida interior e o exterior, mostrando como eles intersectam e interagem. Outro grande ponto para Jung era sobre a exploração do inconsciente, onde pode ser feito através de várias maneiras, como através da análise de sonhos, onde você tenta entender as mensagens que seus sonhos podem estar te enviando, ou através da imaginação ativa, um método onde você deixa sua mente vagar livremente para explorar as camadas mais profundas da sua psique. Atividades artísticas como pintura, escrita ou música também podem ser uma forma dessa exploração.
Essas atividades fornecem uma linha direta para o seu inconsciente, permitindo que você toque e interprete as mensagens e temas sutis que estão se desenrolando em sua vida. Então, se envolver com a sincronicidade é sobre ser atento, reflexivo e criativo. Se trata de abrir para as possibilidades do universo que está se comunicando conosco em sua própria linguagem única, cujo nosso trabalho é aprender a ouvir, interpretar e responder. Ao sintonizar esses momentos síncronos, nos abrimos para uma compreensão mais profunda do nosso lugar nessa intrínseca teia da existência. Uma jornada de descoberta, onde o universo não apenas fala conosco, ele também escuta, respondendo aos nossos pensamentos e sentimentos mais profundos. Deixe-se abrir para esse diálogo com o universo e deixe-o guiá-lo em direção a uma vida de significado e conexão mais profunda.